Quarta-feira de cinzas. Hoje nós comemoramos o final de uma das festas mais populares que existe no mundo e ela é milenar e antes ainda dos eventos católicos. O que tem essa contextualização a ver com o tema de hoje? Eu quero falar para vocês que o carnaval, ele junta com festa de ano novo, início de ano letivo, a festa de carnaval, e essas datas geralmente atrapalham muito a você escolher e determinar suas metas. Estamos hoje aqui na Rádio Santana 87,9. Sou Fabiana Frederic, talvez você me conheça como comendadora, como escritora, como bailarina e agora comunicadora. Estou com meu convidado especial para falar com vocês sobre procrastinação. Brasil só começa depois do carnaval? Vamos ver isso hoje? E aí, Aldrin, bem-vindo. Muito obrigado, é uma grande satisfação estar aqui com vocês na Rádio Santana aqui. Então, gente, não tem esse dilema que o Brasil só começa depois do carnaval? Exatamente. E antes da gente até falar sobre a própria procrastinação, muita gente começa a pensar assim, poxa, o Brasil só começa depois do carnaval, mas você já parou para pensar, e vocês que estão nos assistindo e escutando, como que as variações de datas elas vão ali conforme os anos passando, alguns é início de fevereiro, meio até metade de março. E quando ela é muito para frente, ela fica muito mais tempo procrastinando para o mundo acabar, né? Para o mundo começar e o seu mundo acabar. E tem algumas curiosidades aí que eu gostaria de falar, porque historiador é assim, né? Não consegue ver nada sem estar aquele remetendo à história. Tem um livro, né? Nossa, é um livro na cabeça. E você sabe contar aí pra gente? Eu sei. Bom, olha só, uma das coisas que eu queria só relevar para vocês é o seguinte. É igual você falou, essas datas vão até março, mais ou menos, geralmente, né? Exatamente. Você já reparou que você está perdendo um quarto do seu ano? Um quarto, é muito tempo. Então você perde um quarto do seu ano. Se você começa antes, olha a afetividade que você vai ter. Exatamente. Não, e é engraçado que essa festa, que ela foi, assim, é uma festa pagã, que a Igreja Católica tomou posse disso para a contagem do tempo da Páscoa. Ela é uma festividade milenar aí de comemoração, olha como é paradoxo, em comemoração no hemisfério norte do inverno, para poder começar a primavera. Então eles faziam algumas coisas que são curiosas, que eu acho que isso passar de geração para geração é fantástico. Eu, historicamente, acho bacana nesse nível carnaval. Então, assim, eles comemoravam o final do inverno pegando todas as suas reservas. Olha o trocadilho com o gasto do dinheiro no carnaval. Pega todas as suas reservas, eles faziam isso, porque tinham acabado de sair do inverno, para comemorar o início de uma primavera. Só que eles nem começaram a plantação, quiçá a colheita. Então, você gasta e não sabe se vai ter depois. Olha como é que as coisas elas são próximas. E aí a pessoa ela já comemorava o início da primavera no hemisfério norte. E aí, será que vai dar certo? Ou seja, o Brasil tem esse estigma, que muito vem mudando, de começar depois do carnaval, mas realmente tem gente que só começa e perde muita oportunidade. Mas olha só, isso é tão verdadeiro, que qual que é o maior problema do pessoal hoje, da grande sociedade? É dívida. Uhum. O pessoal gasta primeiro para depois ganhar. Exatamente. É exatamente o que você falou aí. O pessoal pegava todo o acúmulo, né, financeiro que eles tinham e gastava tudo. Então, assim, uma analogia muito legal do carnaval é o seguinte, a gente faz isso não só no carnaval, gente. A gente faz isso em todo momento. Por exemplo, vocês aí, começou, hoje o carnaval já quebra, né? Você já está no meio da semana, chegando no final de semana de novo, né? Exatamente. Então, todo mundo feliz. Mas você já reparou que a maioria das pessoas começa a segunda-feira desejando a sexta-feira? Exatamente. Eu estou desejando que a sexta-feira chegue logo para o meu final de semana. Gente, vocês já pararam para pensar que vocês estão desejando que a morte chegue mais próximo? Exatamente. Porque se eu quero que amanhã chegue rápido, eu estou envelhecendo, eu vou morrer daqui a pouco. Então, se eu desejo que o dia de amanhã chegue rápido, eu estou desejando que o meu fim chegue rápido também. Exatamente. E vocês que estão aí nos assistindo e nos escutando, eu estou falando com a Aldrin Fonseca, que, aliás, eu também sou Fonseca, nós estamos aqui em Fonseca ao dobro. Hoje está perigoso aqui. E aí, o Aldrin... Gente, você não se apresentou. Eu conheço você bem. Eu queria que você se apresentasse para as pessoas saberem da validade da sua informação. Ah, obrigado. Desculpa, então, todo mundo aí, né? Eu adoro falar, então já entra falando, né?
Mas é o seguinte, então, gente, eu sou mentor e coach executivo, trabalho com mentoria de negócios, né, no Brasil e fora do Brasil. Inclusive, eu tenho até que falar sobre o carnaval fora do Brasil, né, já que você entrou nesse assunto aí. Mas voltando aqui um pouquinho que eu faço, então o que a gente faz? A gente desenvolve os negócios dos empresários. Então faz o negócio ficar mais rentável. E isso no Brasil inteiro. E assim, é muito legal porque o reconhecimento disso é financeiro. Né? É aquele cliente meu que dobra, triplica faturamento. Isso dá um reconhecimento muito legal. Né? Uma gratidão deles em função do dinheiro, né? Tudo, a gente está no mundo capitalista. Já é uma crença limitante que a gente já até comentou aqui podcast passado, que eu acho que o melhor reconhecimento de um bom trabalho é o dinheiro. A gente tem que parar com esse estigma de achar que o dinheiro... Ele tem que ser uma consequência, porque você está no mundo capitalista, você precisa do dinheiro, mas ele não pode ser seu foco. Então, quando você faz... Ele é resultado. Exatamente. Eu vi um post interessante esses dias, é o seguinte, quando você faz o que você gosta, você não trabalha. E realmente isso. Eu tenho, assim, meu testemunho próprio para poder falar sobre isso. Gente, depois quem quiser seguir o Aldrin, fala aí qual é o seu Instagram. Então, meu Instagram é @aja, aja certo. Né? De agir mesmo. Fica a dica aí, né, gente? Então comece a agir certo, agir de forma coerente, constante. Lembrando da língua portuguesa que agir e haja, um é com G, outro é com J, hein? Por favor. Vamos lá, todo mundo me ajuda aí. Exatamente. Então, assim, e uma coisa interessante, a gente tem negócio fora do país, e eu tive que explicar para os americanos do feriado do carnaval. Entendi. Eles falaram, tá, tudo bem, é um feriado aí, mas vocês comemoram o quê? Então, comemora assim, né? Cara, se você pensar bem, a terça-feira de carnaval que é feriado, você comemora o quê? Entendeu? Terça-feira. Entendeu? Então fica um negócio assim, é um dia festivo, é um dia que todo mundo merece. Mas essa questão, é algo que veio passando e que ficou cultural. Quem trouxe para o Brasil foi os portugueses e na época chamava intrudo. Aí o que era? Na Europa antiga, aliás, antes de vir para o intrudo, que aqui mudou um pouquinho o perfil, lá, os homens, nessa festa de finalização, né, do inverno, os homens todos colocavam máscaras, os homens vestiam de mulher, a mulher de homens, e o rei pegava alguém no calabouço para ficar no lugar dele, onde surgiu a ideia do rei Momo. Era o palhaço. Olha. Então, assim, esses costumes vêm da Europa antiga. Talvez os Estados Unidos veio numa questão ali mais de Inglaterra e tal, ele não tem muito esse perfil. Isso veio. Português trouxe para cá e virou intrudo. Intrudo já ficou muita esbórnia, muita bebida e muita brincadeira de mau gosto, muita violência. Aí já era mesmo de jogar coisas nos outros e ter essa briga. Aí as bandeiras eram saqueadas, aí veio o mestre Sala, que era o capoeirista com suas giletes para defender. Então, por isso que surgiu o mestre Sala e porta-bandeiras. E aí foi crescendo a história do carnaval. É uma festa popular que traz muito dinheiro para um ciclo muito importante, que eu sou carioca, eu sei, para um ciclo muito importante de pessoas. Tem algumas pessoas no Brasil que não param antes do carnaval, param depois do carnaval. Sim. Vivem do carnaval, inclusive. Vive, mas aí é só isso, digamos assim. Mas só que nós estamos falando para uma maioria da população em que deixa passar a festa de Ano Novo, nós temos o verão, que é outra coisa que os sociólogos e historiadores falam que atrapalha um pouco essa dinâmica de Brasil pensar nas coisas só depois, porque quando é inverno as pessoas se acalmam. O verão deixa as pessoas agitadas e mais moles, elas não querem muito pensar, então nós estamos... Quer ficar na sombra, né? Sombra e água fresca mesmo, isso aí. Então tem o verão, depois tem o ano letivo, que é interrompido, depois vem o carnaval, e aí vem essa dinâmica de escolha aí, bem louca, né? Porque o carnaval, a Páscoa... O carnaval existe em função de 47 dias antes da Páscoa. E a Páscoa ela é escolhida pela igreja todo ano na primeira lua cheia depois do dia 21 de março. Só que se cair a primeira lua cheia no sábado não pode, tem que ser domingo de Páscoa. Aí corre lá para o outro, então fica final de março a Páscoa. Aí conta 47 dias anteriores. Então, isso é para poder manter a mesma constelação, entendeu? Do fato lá católico. E é uma coisa interessante que você falou o seguinte,
Isso vem, né, do passado. Muita gente. Isso aí é novidade para muita gente, como é para mim, tá? Parabéns pela sua sabedoria nessa área aí também. Mas isso é novidade para muita gente. Eu tenho certeza que o pessoal que está nos ouvindo aqui na Rádio Santana, também muita gente vai falar assim, olha, não sabia disso. Né? E o grande detalhe da gente é o seguinte, você já reparou quantas coisas que você faz por amostragem? Ah, eu sempre fui assim, eu vou continuar fazendo. A gente não para falar assim, por que isso é feito? Como é que eu consigo melhorar isso? Não, a pessoa está naquele dia a dia corrido, a pessoa vai só reproduzindo o que vem ser feito. E tem um ditado, que eu sempre gosto de atualizar ele também. Né? O ditado eu falo o seguinte, se você está fazendo alguma coisa há 2 anos, alguma coisa você está fazendo de errado. Porque o mundo está muito dinâmico, gente. Se você está fazendo a mesma coisa há 2 anos, alguma coisa está fazendo de errado. Tá errado. O ditado era 5 anos, então eu estou atualizando porque agora diminuiu. Está muito mais imediatista. Está muito mais imediatista, né? E essa palavra imediatista leva um negócio muito interessante, que é o seguinte, as pessoas estão vivendo muito do agora. Prazeres imediatos. Ah, eu vou comer aquela... Gente, eu amo coxinha, tá? Coxinha de frango, eu amo. Tá? Então, assim, tem uns lugares aqui em Sete Lagoas que fazem umas que são assim... Ai, meu Deus. Mas a pessoa fala assim, eu vou comer uma coxinha. Cara, ela sabe que aquela coxinha vai ter um sabor delicioso ali na hora, com Coca-Cola, melhor ainda. Tal. Tô fazendo propaganda, né? Ah, tá. Mas na hora eu de dieta, aquela deixa coxinha ele. fala o seguinte, ela vem assim, ela para na cintura, você já reparou? É. E aí depois você vai fazer não sei quantos dias de academia para tirar aquela coxinha. Então é o tal do prazer imediato. Exatamente. Agora, se esse prazer da coxinha é o maior prazer para você, vai ser feliz. Mas não olha tem só. Problema. Só que o detalhe é que as pessoas ficam assim, presas nisso. Tem gente que fala o seguinte, Aldo, eu faço academia para comer. Eu adoro comer, então eu tenho que fazer academia para não ter culpa. Caramba, como é que eu faço uma coisa que eu sei que lá na frente eu vou estar me prejudicando? Por que eu não tenho moderação naquilo? Por que eu não me organizo? Sabe? Tudo é permitido, gente, desde que moderadamente. Exatamente. Eu acho que a procrastinação, ela vem um pouquinho, se a gente for caminhando para trás, para ir lá no primeiro passo, e eu falo isso de causa própria, para mim poder trabalhar o meu e toda a reviravolta que eu já dei na minha vida. É o autoconhecimento. Quando você nem sabe, volta à velha dinâmica, que é muito clichê, que se fala no coach sobre a Alice do País das Maravilhas, mas quem não conhece, é simples. Isso é da filosofia antiga, conhece-te a ti mesmo, e etc. e tal. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é se conhecer. E quando a gente fala de se conhecer, e aí vem um testemunho meu também, é se conhecer dentro do que você quer mudar. Então, eu sou várias, e todos nós somos vários. Então, eu sou uma na minha família, que vai me pré-julgar e determinar quem eu sou, e eu posso acreditar nisso ou não. Né? Eu sou uma no trabalho, eu sou uma na minha vida social, eu sou uma como mãe na vida amorosa, então quem eu quero ser em cada momento, e eu posso ser essas várias pessoas. Eu posso ser mais flexível em uma área e ser mais rigorosa em outra. Por exemplo, quem me conhece sabe que eu sou totalmente tranquila, de boa, carinhosa, e sou um trator no trabalho. Eu sou muito violenta para o trabalho. E assim, se não for dentro do meu ritmo... E aí eu descobri isso. Descobrir isso é muito bom, porque você escolhe melhor as pessoas que trabalham com você, você escolhe a dinâmica que você quer trabalhar, entendeu? E aí eu passei, por causa de família, para vocês até que estão escutando, e ver que é possível isso... mas tem que ter muito foco e disciplina, principalmente disciplina, que é a repetição daquilo que você quer. Eu era concursada e tudo, trabalhava no Banco do Brasil, foi o pior emprego da minha vida. E a minha família adorava, eu falava... E o emprego do Banco do Brasil era o mais desejado, né? É o desejado, não estou falando que é ruim, não. Eu estou falando para mim, por isso que eu estou falando que você tem que se autoconhecer. Eu estou falando para mim. Então, eu era uma péssima funcionária, porque eu não queria ajudar o banco, eu queria ajudar pessoas. Eu não queria ficar sentada na minha cadeira e pedir para que as pessoas fossem lá. Eu levantava e ia até elas.
E eu era chamada a atenção toda hora. Então, eu fui começando a perceber que o meu perfil era muito diferente. Ali, quando você está num ambiente em que você tem regras e é proibido certas coisas, é muito mais fácil até de você conhecer. Essa dinâmica de hoje em dia você pode tudo, essa educação de hoje, você pode tudo, eu acho que travou um pouquinho as pessoas. E ali, eu estava ali nas regras e descobri, não, gente, não é isso que eu quero. Pedi conta, meu irmão virou a cara para mim, demorou bastante, eu acho que tem 12 anos que eu saí do Banco do Brasil para 13 agora, início do ano. E ele tem uns 3 anos que está voltando a falar comigo, porque ele me achou irresponsável. Olha só. Irresponsável, porque eu era separada, com um filho pequeno, e eu falei, mas eu vou me matar lá dentro, eu tenho que fazer o que eu quero. E aí, mas aí tá, aí se você sai sem saber o que você quer, isso é irresponsabilidade. Então, primeiro, eu disse assim, o que eu procuro? Aí entra outra vertente também da pessoa. O que ela prefere? Um psicólogo, um coach? Eu fui em falei, não é isso. Nem tem nada a ver falar do passado. Eu quero daqui para frente. Eu não quero saber do passado, eu quero daqui para frente. Não quero saber do leite derramado. O coach entrou na minha vida assim, cheio, né? Não quero saber do passado, eu quero saber daqui para frente, agora. E aí eu fui mexer com várias coisas. Hoje eu sou escritora, sou comunicadora. Você sabe uma coisa interessante do coach, que é o coach mineiro, né? Isso que você está falando que o coach foi saber do seu passado. O coach tem um negócio... Em coach mineiro, tá, gente? Ele é o seguinte, ele precisa de 3 coisas. É um brinde, é um brinde. O coach precisa de 3 coisas. Dom Covim, Oncotô e Poncovô. Né? É basicamente isso. Então é importante você saber, você conhecer suas raízes. Sim. É imprescindível você saber das suas fraquezas, tudo isso, que vem do autoconhecimento. Né? É importante você saber onde você está. Porque você só consegue traçar o seu planejamento, a sua rota, se você souber. Por exemplo, se eu viro para você e falo assim, vem aqui, eu estou em 7 Lagoas. Aí você fala assim, como é que eu faço para ir? Eu tenho que te perguntar, onde você está? Porque se você está no Rio, eu vou te dar um trajeto. Se você está em São Paulo, eu vou te dar outro. Então, eu preciso saber onde você está para conseguir criar a sua rota de onde você vai chegar. Você cria um método próprio, alguma coisa quando você está nas empresas? Ou você vai pelo tradicional, para aquelas pesquisas? O que acontece é o seguinte, a vida é um aprendizado constante. Né? E isso que você falou das personas, dos personagens que a gente tem, você é um com sua mãe, você é um com seu cônjuge, com seu relacionamento, você é um profissional, você é um com um amigo, isso tudo está tudo bem. Você só não pode ter personagem com você mesmo. Exatamente. Com você tem que ser a somatória de todos, saber seus defeitos, suas qualidades, e aí sim você ir aprimorando isso. Né? E quando você está na vida para aprender, aqui é um eterno aprendizado, e eu brinco que você aprende e morre sem saber. Né? Então esse é o detalhe. É meio maluco, né, gente? Mas é a vida. E é gratificante quando você entende isso e quando você insere nisso. Porque, por exemplo, eu na escola, eu tive um momento de ser um dos melhores alunos da turma, como ser um dos piores alunos da turma também. Olha. Em épocas diferentes. Né? E ser o melhor era muito melhor. Eu falo isso com meus filhos. Tá? Era muito melhor saber que eu estava tirando nota boa do que eu aproveitar, fazer bagunça, não sei o que tal. Então, assim, tudo tem 2 lados, gente. É o peso. Eu comentei isso aqui junto com o Spin, que é o campeão mineiro, né, de jiu-jitsu, e a Bruna, que veio aqui, campeã de fisiculturismo, eles falando que abrem mão de várias coisas. Eu até comentei, o que te dá mais prazer? Então, essa história que te dava mais prazer. E tudo, a nota, ser bom aluno. O pessoal isso te leva. O pessoal fala das escolhas, né? Na vida você tem que fazer as escolhas certas. Por quê? A vida é feita de escolhas? Não, gente. A vida é feita de renúncias. A hora que eu faço uma escolha, se eu escolhi tomar água de coco, eu estou renunciando a tomar água com gás. Mas isso não te impede de experimentar para ver as variantes, para ver qual que você se reconhece. Mas mesmo na experimentação, eu vou estar selecionando uma. Então, naquele momento, o momento presente, ele é único. Então, eu tenho que decidir aquilo. E na hora que eu decido, eu estou fazendo as renúncias. Gente, tem renúncia que faz uma vez só. Então, isso é importantíssimo, você ter esse conhecimento para você, por quê? Você é fruto de 3 coisas. Você é fruto do que você se alimenta, né? Como você abastece o seu corpo. Você é fruto do meio que você vive, né? Se esse meio ele é tóxico, ele te põe para baixo, você vai ser uma pessoa
tóxica para baixo, né? Então procure sempre, a gente brinca muito que é o seguinte, procure sempre ser o bobo da corte. Se você é a média das 5 pessoas que você convive, procure sempre ser a pior delas. O que significa isso? Eu estou buscando gente melhor do que eu para conviver. Exatamente. Só que, olha que detalhe legal. Trabalhe assim mesmo o lado humano seu. De vez em quando, vá para um outro grupo onde você é melhor, para você ajudar aquele grupo a crescer também. Isso é interessante. Mas não fique lá, né, gente? Inspiração de alguém, gente. É aquele negócio, você vai lá, ajuda a levantar, mas não fique lá deitado, não. Vai embora pro seu planejamento, né? Tem gente aí que nem tem planejamento. Mas é isso. E a terceira coisa que você é o que você acredita que você é. Isso é imprescindível. E a gente tem que acreditar primeiro na gente, não é? As oportunidades também, o Aldrin, elas também têm que ser vistas com uma atenção muito especial. Porque também não adianta a pessoa criar focos e às vezes ela tem boas oportunidades e ela fala, não, isso não está no meu momento. Por exemplo, eu tive a comendadoria na minha vida, ser comendadora, receber uma condecoração, ser responsável pela história de Tiradentes e Sete Lagoas, ela veio de uma vontade minha histórica de estudar sobre Tiradentes. Eu nunca pensei em ser comendadora. Isso é uma consequência. É uma consequência, é um resultado. Então, eu não busquei isso. Eu busquei saber de história, fazia palestra, contava para as pessoas sobre a história de Tiradentes e Sete Lagoas e fui condecorada. Trabalhei um tempo com isso e ainda continuo trabalhando. Segundo semestre tem até um livro muito bom de Tiradentes aí que eu vou lançar. Ele foi uma consequência. A história de ser autora e acadêmica da Academia de Letras também foi uma consequência. Eu não falei vou ser e coloquei uma meta para ser. Ela também foi uma consequência. E as consequências, aí o que são 3 coisas, 3 ações. E aqui também no podcast, né, que eu estou no Fabicast, também é consequência. O Carlos está aí que não deixa mentir, toda hora eu era convidada para vir, né, fazer comentário de uma coisa e várias vertentes, né? Uma hora como o projeto de dança, outra hora como escritora, outra hora como comendadora, outra hora como cidadã. E eu falei, gente, vou tomar posse desse microfone aqui, porque, né? Todo mundo falava que eu falava mais do que todo mundo. Mas, assim, se a fala for pertinente, tá tudo bem. Você não pode falar... Informação, né? Informação, Exato. E aí, o que eu percebi que eu acho que é importante para você que trabalha, eu gostaria que você comentasse isso. Como tudo foi uma consequência muito boa, eu aproveitei as oportunidades para fazer disso, da minha vida, um novo projeto, eu percebi aquela máxima que é lá no início do coach, que é faça do seu melhor, do seu prazer, o seu trabalho, porque você nunca vai perceber que você está no trabalho. Exatamente. Gente, eu amo tudo que eu faço. Isso é tão interessante. E você me perguntou sobre como que eu aplico isso no meu trabalho, né? E eu falei, a gente está aqui para aprender. Então, em cada mentoria, cada consultoria que eu faço, que eu vou orientando os empresários de como fazer o negócio deles ser mais rentável, mais sucesso profissional, e você acaba fazendo coach executivo também, por quê? Porque se você não trabalhar a cabeça da pessoa ali, ela nem entende o resultado que ela está tendo. Uhum. Isso é tão imprescindível, porque se dinheiro fosse tudo, você não teria aí no mundo milionários suicidando. Então, o dinheiro, ele é aquilo que a gente falou no começo do podcast. Ele é importante, você vive no mundo capitalista, que você precisa de dinheiro para você ter conforto, vamos falar assim. Né? Mas ele tem que ser o resultado do que você está trabalhando de bom. E a gente tem um método que eu chamo de PMA, que é planejamento, monitoramento e agradecimento. Isso é imprescindível. Gente, essas 3 coisas são imprescindíveis na vida de qualquer pessoa. Primeiro é o seguinte... Aí. Planejamento, monitoramento e agradecimento. Sim. E eu vou falar rapidamente para vocês como que fazer isso. Primeiro é planejar. Aí a pergunta que fica aqui para os seus ouvintes. Qual o seu sonho? Tem gente que vira e fala assim, chegar sexta-feira. Então, gente, isso não é sonho, pelo amor de Deus. Seu sonho tem que ser grande. Sabe quando seu sonho está do tamanho bom? Quando você conta para o seu amigo, ele vai dizer assim, tá bom, acredito em você, mas... Aí é difícil. Aí tá bom o seu sonho. Porque se você fala um sonho assim, a pessoa fala assim, tô contigo. Não, esse sonho ficou pequeno. Então, você pode ter várias etapas do seu sonho. Né? Por exemplo, eu quero comprar um carro. Mas não comprar um carro, eu vou comprar uma bicicleta para depois trocar numa moto, para depois comprar um carro, são etapas. Né?
Então eu posso ter várias etapas do meu sonho. Mas o sonho ele tem que ser grande, gente. Ele tem que valer a pena. É por que você veio aqui. Qual que é o seu motivo de estar aqui? Então, se você não sabe... da questão, né? Então, se você não sabe, o para casa para vocês é o seguinte, para tudo e vai dormir e fica lá assim, pensando no seu sonho. Descobre o seu sonho. Conecte com você mesmo, tá? Entenda o que você está fazendo. O seu sonho não pode envolver assim, eu preciso disso, que isso vai me dar mais dinheiro. Não, gente. Dinheiro é consequência. Então, você tem que ter um sonho que te eleva. Então, a primeira coisa é... Aí, depois que você tem esse sonho, você planeja como você vai fazer. Por exemplo, vamos pegar aqui que o sonho... Vamos pegar um sonho pequeno? Comprar um carro é um sonho pequeno. Mas vamos pegar só para exemplificar. Comprar um carro. Aquele carro custa quanto? Ele custa 10 mil reais. Eu vou comprar um carrinho usado, mais bom, que não vai me dar oficina, custa 10 mil reais. Beleza. Em quanto tempo você quer ter o carro? Eu quero ter agora. O sonho é assim, né, gente? A gente quer para ontem, né? Mas você tem 10 mil reais? Não. Beleza, então vamos planejar? Vamos. Quanto que você consegue guardar? Nada. Eu consigo dever 100 reais por mês, né? Eu não consigo guardar nada. Então, peraí, vamos organizar as suas finanças? Porque senão você não vai... O seu sonho não é assim, gente, o segredo. Não é gênio, né? Não é o segredo que você vai imaginar, fazer um mantra que vai acontecer. Para você ter o resultado que funciona assim, quando você tem clareza nisso aí e deseja realmente, isso vai acontecer, desde que você dê os passos, né? É aquela situação que você precisa criar, é o tal de co-criar. Co-criar. Né? Co-criar o seu sonho. Então, depois que você definiu tudo isso, eu vou comprar um carro. Então, vai lá no final, gente. Se custa 10 mil, quanto que precisa para mim pagar esse carro em 10 meses? 1.000 reais. Não, impossível. Eu não consigo gerar 1.000 reais no meu salário. 500 reais você consegue? Não. 250 consigo? Opa, então beleza. A gente já tem uma fração que você consegue economizar para você ver quanto tempo lá. Só que aí é o seguinte, gente. Se você ganha 1.000 reais, você é muito eficiente em economizar. Qual é o máximo que você consegue economizar? 1.000 reais. Se você ganha 1.000, você só consegue economizar 1.000, não é isso? Então você tem um limitante aqui. Agora, para ganhar dinheiro, não. Tem gente que pagou a faculdade fazendo brigadeiro, gente. Entendeu? E por que esse cara, depois que formou, ficou desempregado? Tem caso assim, você acredita? Continua vendendo brigadeiro, que você pagava a faculdade, você tinha um salário. Entendeu? Então, assim, é aquele negócio. Falta na cultura nossa, ela tem que ser o seguinte. O dia que você entender que ninguém é culpado do seu sucesso, do seu fracasso, a não ser você vai fazer a diferença na sua vida. As coisas mudam. Né? Você está falando de organização, e eu comentei, né, do concurso que eu fiz no Banco do Brasil, foi bem engraçado. Eu sou muito disciplinada. Minha vida, ela é toda quase na tabela do Excel. Eu amo Excel. Mas aí o que acontece? E eu descobri isso aí, você vê, 15 anos atrás, até ter o concurso ser chamado, 15 anos atrás eu descobri essas facilidades que eu já tinha na época de escola. E esse se autoconhecer é bem interessante por causa disso. Você tem que se observar, gente. Ninguém é pai, mãe, marido, ninguém fala nada para você, não. Você tem que saber das suas validações. Aí, umas amigas, sempre fui muito comunicativa, aí tinha umas 10 amigas de rua, assim, nas vizinhas. Vamos fazer concurso do Banco do Brasil? Vamos. Fabiana é organizada. Ensina a gente, queria que eu desse aula, sempre trabalhei com educação. Eu falei, como assim? Não, ensina a gente paga. Eu falei, opa, um extra, tá bom. Aí eu disse assim, quanto que vai ser a prova? Daqui 3 meses. Eu falei, o quê? Quais as matérias? Tal. Eu falei, tá, vocês têm dificuldade o quê? Matemática? Tá, então vamos começar pela matemática. E aí eu peguei toda a matéria, peguei todos os livros, cataloguei tudo, botei fichinha, falei, olha, essa matéria aqui é essa, tal dia, sexta-feira para revisão. E sai mais cedo. E eu determinei o que era todos os dias para 2 meses e 2 semanas acabar para ficar só em revisão nas 2 últimas semanas. Éramos 8, se eu não me engano. Só eu passei. Mas você vê. Porque... Só você seguiu o planejamento, né? Só eu segui o planejamento, porque eu tive que fazer. Então, aí eu reparei que isso, para mim, é muito válido. Eu consigo deixar margens até para
situações que fogem ao nosso controle. Então, eu sou mãe, tinha criança pequena, então eu precisava sair, precisava comprar, então eu dava margem de prazo, margem de tempo, margem. Aí, quando você trabalha ainda com terceiros, você dá uma margem de imprevistos. Então, eu gosto de trabalhar assim, não gosto de nada muito em cima da hora, não. Mas também sei me virar com os imprevistos, não tem problema nenhum. Mas eu acho que é muito mais confortável eu estar tudo organizado. E aí, isso veio também para os livros. O que acontece? Eu lanço vários livros por ano. E as pessoas falam, como você consegue? Eu falei, calma. Primeiro, eu faço o contrário. Eu determino uma data. Que eu sou, aí, nisso, é um pouco de personalidade. Você faz de trás para frente, né? Eu sou meia louca. Então, quando eu pensei, por exemplo, que eu estou escrevendo o livro do Democrata Futebol Clube, eu pensei em lançar o livro do Democrata, antes de conversar com o presidente, né? Um abraço para você aí, Renato. Estamos junto com qualquer resultado do Democrata. Eu fui descobrir que dia que é o aniversário do Democrata, que é um bom dia. Então, é em junho, 14 de junho. Ok, quanto tempo eu preciso, pela minha experiência, para poder escrever esse livro antes? Quanto tempo de gráfica? Quanto tempo disso? Quanto tempo daquilo? E já determinei quando que eu tenho que levar para a gráfica, senão ele não fica pronto para o dia 14. E eu também, outra coisa que eu aprendi, Aldrin... Aí Mas, você... gente, aí, já tem um lançamento aí, de 14 tem um livro aí. Tem. E tem das mulheres, né, sacerdotisas aí, que a gente vai comentar. Você que tem essas experiências todas, eu não sei se eu teria o perfil empresarial, porque eu faço essas demandas sozinha, será? Mas olha só, o grande detalhe, você tem importante, a gente estava falando negócio do carro, que é justamente, a gente foi lá no preço final do carro, dividiu aquilo em meses, quando você falou que você tem R$250 por mês, você criou lá quantos meses que você vai poder comprar seu carro, né? Então isso é detalhe. Então tudo isso aí que você faz é planejamento, que é o primeiro P, é o PMA, então planejamento. Como é que você tem certeza do resultado? Gente, você só tem certeza do resultado na hora que ele acontece. Isso. Mas como é que você pode chegar próximo do resultado que você quer? Se você acompanhar o processo. Porque se eu pedir, Fabiana, faz para mim isso aqui, e virar as costas e ir embora, ela pode esquecer, ela pode não fazer, ela pode fazer de outra forma e não vai chegar ao resultado que eu queria. E sabe que hora que eu vou saber nisso? Na hora que eu precisar do negócio. Fabiana, você fez? Nossa, esqueci. Pronto, olha lá. Aí eu com problema. Por quê? Eu deleguei, mas não acompanhei. Acompanhar. Né? Então esse monitoramento é importante. E é imprescindível, viu, gente? E aí tem gente que vai virar para mim e falar assim, aí vem as vítimas, né? Ah, mas acompanhar os outros, cada um tem um ritmo, não sei o quê. Cara, você acompanha, você faz isso todo dia. E a analogia, Fabi, que eu gosto de fazer é o seguinte. Você vai no banheiro e faz o número 2, não faz, gente? Todo mundo, pelo menos, deveria estar fazendo, né? Quando você termina, o que você faz? Você se limpa, não é assim? Na hora que você se limpa, você confere o papel. Se o papel não está limpinho, você, joga ele fora, pega outro, limpa de novo. O Carlos tem o vaso chinês, né? Que dá luzes, espalha assim. Ele não tem papel, não. Então é o seguinte, gente, você vai usando o papel e você só para de usar o papel na hora que o papel sai limpo. Não é assim que funciona? Então, assim... Ensina para as crianças. Você ensina como fazer. E eu estava numa palestra em São Paulo falando sobre exatamente isso. E aí teve uma mulher na plateia que falou assim, olha, tem hora que tem que tomar um banho que não deu jeito, não. Aí eu falei, tá vendo que você não abandona o resultado? Você troca o processo, mas você não abandona o resultado. Então, por isso que é importante esse acompanhar. Porque se você não acompanhar, mesmo acompanhando, não é garantia que o resultado vai ser o que você deseja, tá? E aí, gente, vem o último, que é o A, é o PMA. O A é agradecimento. Comece a agradecer pelas pequenas coisas. Porque na hora que você faz esse agradecimento, é comprovado cientificamente que você libera diversas substâncias, dopamina, não sei o que tal, e isso é gostoso para o ser humano. E aí você vai ficar viciado naquilo que é bom. Exatamente. Então você vai ser cada vez mais eficiente sem saber por quê. Já viu aquele negócio? Esse sou eu. Essa daí sou eu. Tem gente que fala assim, tudo que ele põe a mão vira ouro. Por quê? Porque o cara está no automático ali já. E esse automático é o único automático que é autorizado, vamos falar assim, que é bom. O restante tudo é ruim. Porque quando você está no automático, você não está vivendo. Esse é o grande lance. Não, a mente criativa ela é muito boa, por exemplo. Eu não posso ir num lugar nem a passeio, estou de férias. Aí eu fui para Poços de Caldas agora em janeiro. Eu tenho que visitar um lugar histórico. Eu tenho que fazer registro, eu tenho que contar para as pessoas. Senão não sou eu. Eu quero repassar a informação. Mas você não está de férias? Relaxa. Mas eu gosto. É algo que me dá prazer.
Então, assim, todo momento a gente está ali dando aquela manutenção de história. Meu Instagram é um dos maiores que eu já vi de história. As pessoas gostam das coisas que eu posto. Porque a informação, curiosidade, principalmente bastidores, adoro bastidor de história, igual você falou do carnaval aqui, fantástico. Né? Os bastidores da história, eu gosto disso. O primeiro P, então, eu passei. Então, o segundo P, que é de... Então, o primeiro é planejamento. Planejamento. Primeiro eu ganhei 10. Eu acho que eu ganhei 10. Tá, o segundo é monitoramento. Monitoramento. Aí você acompanhar o processo. Exatamente. O monitoramento, para trabalhar um trabalho de equipe, para quem é líder, é bem complicado. Para mim, trabalhar com o líder tem que ser mais líder do que eu. Mas isso é um perfil, mas eu não sou de abandonar. Então, eu vou em todos os segmentos. Mas por exemplo, eu estou com um processo com as mulheres, terminando de escrever o livro que vai lançar, eu vou em cada uma que o diferencial é diferente. Uma está chorando, a outra acha que não escreve bem, a outra relembrou e a foto está horrível. E você vai em todas, monitorando o que ela está escrevendo. E para isso é o prazer, o resultado, né, agradecimento. Eu passei carnaval trabalhando com prazer, porque eu queria tudo certinho. Então, para mim, está tranquilo. E os meus agradecimentos, outra coisa que eu aprendi, também eu não sou perfeccionista. Não sei se isso é um defeito ou uma qualidade. Vou te falar que eu não sou perfeccionista. Então, por exemplo, se eu estivesse aqui e o som estivesse ruim, a minha câmera não é boa, entendeu? Para mim, está tudo bem, eu estou passando informação. O livro, às vezes, eu peço para as pessoas fazerem a revisão e tudo, e às vezes vão com erro. Eu falo, olha, existe a segunda edição a gente tira esse erro. O importante é que vá, porque se não for hoje, a gente não consegue lançar, entendeu? Então, eu não tenho muito essa perfeição, porque eu prefiro feito do que não feito. Esse é meu lema. Eu faço para não deixar de ser feito. E aí eu descubro que a única que fez fui eu. Ou seja, eu estou escrevendo um livro democrata, é a única mulher na história do futebol, do Brasil, pelo menos, que é a única mulher, eu vou entrar para a história, a única mulher que está escrevendo livro de futebol. Ah, que legal. Ninguém nunca escreveu livro de futebol, almanaque. Mas sabe o que é interessante? Não vai sair perfeito, não vai. Vai sair do jeito que der para sair. Depois a gente coloca mais informação, gente, porque depois aparece mais. Mas você sabe o que é interessante? Isso que se chama de edição, a gente chama de versão também. Uhum. Você sai a primeira versão, 1.0, você vê isso com o sistema. Né? A Microsoft lança o Windows lá, não sei o que, lança o Windows, primeira versão do Windows, segunda, terceira, está na sei lá quantas já. E o que acontece? Ele vai aperfeiçoando. Celular é assim também, você compra hoje, a câmera é assim, daqui a pouco mudou. E são versões, ele vai aprimorando. Tá? Então você só consegue melhorar o que já existe. Exatamente. Se não existe, você não consegue melhorar. Olha que legal isso. Agora é o seguinte, quando você não faz... Aí vem o nosso tema aqui, que é a procrastinação. Qual desculpa que você está querendo dar para você mesmo? Está lá no meu canal, no Instagram, se vocês quiserem seguir, é @ajacerta. A gente falou do canal do YouTube e do Instagram também. Instagram. Então, gente, é o seguinte, lá eu coloquei um vídeo lá falando exatamente isso. Que desculpa que você quer dar para você? Porque aí você vai, não, eu não faço isso. Por exemplo, sabe o que é legal da procrastinação? É a vítima. É a pessoa que sofre do vitimismo. Eu vi e falei assim, não. Eu não consigo fazer isso aqui porque o Marcos ali não deixa. Que a Fabi não deixa eu fazer. Aí, sabe o que acontece? Eu sou o coitadinho. Eu tenho um enorme potencial, mas eles não deixam eu fazer isso. Exatamente. Aí eu sou um coitadinho. E os dois viraram bruxos, né? Os dois são os dois bruxos que não deixam... Para qualquer segmento na vida. Exato. Esse final de semana eu postei várias postagens aí para quem me acompanha no Lilith Dançarina e sobre as mulheres, porque é uma dança-terapia, sobre as mulheres que dão desculpa para não dançar. E tá lá. Porque eu não tenho corpo perfeito, porque eu não tenho tempo, porque eu estou cansada, porque eu tenho filho pequeno, porque meu marido não deixa, porque eu não tenho dinheiro. Tem várias desculpas. Qual é a verdadeira? Esse não ter tempo é a máxima, né? Eu não tenho tempo. Eu não tenho aí eu tempo. gosto muito de brincar o seguinte, acorda uma hora mais cedo. Exatamente. Aí vem a segunda máxima, né? Qual a desculpa que você quer dar? Aí a pessoa, não, mas eu preciso dormir... Né? Eu durmo tão pouco. Aí vem a desculpa, gente. É desculpa que você vai dar. Se eu acordar muito cedo, tá escuro, meu bairro é perigoso. É desculpa. Tudo é desculpa. Não, e se conhecer é muito importante. Você vê só, todo mundo acha que eu escrevo meus livros de madrugada. Todo mundo acha que eu escrevo livro de madrugada. Por quê? Porque entrou um estigma que todos os autores gostam de escrever livro no silêncio da madrugada. Se eu não dormir, eu acordo
o cão chupando manga. Mau humor total. Nossa, meu perfil de acordar, animadora de excursão. Bom dia, sol maravilhoso. E durmo igual um capiroto. Então, assim, o meu hormônio vai acabando no final do dia. Eu vou ficando de mau humor. Tá na hora de pôr ela pra cama. Vai dormir, que vai você não tá dormir. bem. Eu sou ruim igual o bebê, eu falo. Ou fome ou sono. Igual o bebê que dói. É fome e sono. O resto, pra mim, tá tudo bem. E aí eu gosto de escrever de manhã e gosto de fazer exercício à noite. Durmo bem de noite, então eu vou para academia de noite e acordo ligando o computador, minha mente está eu já sei a história todinha na minha cabeça, já vou digitando, já vou escrevendo, ela amanhece perfeita para escrita. Mas é o tal de descansar a mente, né? E você se conhecer, se respeitar. Sim. Então eu prefiro fazer atividade de noite. Então, a procrastinação é você, primeiro, não entender de você. E eu estou procrastinando aqui. Peraí, só um pouquinho. Porque se eu não falar dos meus patrocinadores... Olha só, Aldrin, enquanto a gente... Como é que você não vai falar de patrocinador num programa tão bacana desse aqui? Olha só como é que essa turma confia em mim. 360 cliques fotografias. Beijo, Renato. Bela Lona Sombrite. A minha comendadoria também apoia. Diversas cervejas artesanais. Desarte Imobiliária. Ecomix Material de Construção. Filtros Filter do Instagram. Você tem filtro no seu Instagram? Tá Indico, ele vai fazer um bacana para mim. Fred Transportadora. A Lilith, a minha Lilith também apoia. Papel e Cultura, que trouxe 2 presentes para vocês aqui. Quem está assistindo aí a visão, aí já pegou aqui a imagem. Agora, quem está só escutando é a Arte da Guerra e a Economia Sustentável do Seu Dinheiro. Nós vamos entregar esse livro aí, hein? Fica de olho como é que vai ser. Ponto de Luz, Momento Holístico, Royale Face, Estética, Sirigaita, Roupa da Sua Cara, Thalia Andrade, As Unhas, Thai Massagem Terapêutica e a Rádio Santana. E tem mais gente pedindo para ficar do meu lado. Isso daqui eu acho que é um resultado. Gente, isso é um atestado. Isso é atestado. Atestado de competência, atestado de aceitação. Porque é o seguinte, ninguém quer se vincular a uma coisa que não está legal. Entendeu? Mas então, isso acho. É bacana. E eu vi aí que você tem o pessoal da Ecomix. O Renato. O Rodrigo, eu mandei recado para ele agora há pouco, falando, beijo, Rodrigo. Falando, amigão meu, já foi autor do meu projeto. Eu falei, cadê, Rodrigo? As coisas que você disse que é para me fazer. Ele quer que eu vá lá fazer uma postagem no espaço dele. Eu vou, viu? Pode deixar que eu vou aí fazer. Fala Rodrigo, com ele para fazer um voo de drone lá para você lá. Exatamente, E ele foi Abraço, um autor. Rodrigo. Ele é um dos autores do meu projeto. Ele lançou livro comigo já levei ele para Bienal e tudo. Então já vou pedir um livro dele para mim, autografado e tudo. Pode. Viu, Rodrigo? Já tá aí o recado. Nossa, bacana demais das trilhas dele, né? Mas olha só, aproveitando, gente, 2 livros fantásticos. Eu já tive a Vamos oportunidade de ler deles. os dois. E, lógico, eu não vou fazer o spoiler do livro, mas esse aqui, A Arte da Guerra, ele é interessante, que é o seguinte, eu estava falando mais cedo aqui com o Marcos, que uma guerra, para você ganhar uma guerra é feita de batalhas, né, gente? Então, vamos supor que você tem 100 batalhas. Para você ganhar, você tem que ganhar mais do que perder. Né? Exatamente. É fato. Então, vamos supor que você tem que ganhar 60 batalhas e pode perder 40. Então, sabe o que é legal? Quando você sabe que você pode, você tem essa margem, você pode escolher qual batalha que você quer perder e qual que você quer ganhar. E aí a arte da guerra no relacionamento, por exemplo, é o seguinte, a patroa está lá brigando com você que é a toalha molhada em cima da cama. Né? Então o que você faz? Você sucumbe àquilo. Você fala assim, olha, eu vou perder essa batalha, eu não vou deixar mais a toalha molhada em cima da cama. Aí ela vai se sentir vitoriosa naquela batalha, que ela ganhou de você. Mas o futebol de quarta à noite, você vai brigar por ele, entendeu? Exatamente. E aí depende do tanto que você for bom na guerra, né? Exatamente. Senão, né? Não subestime o inimigo, porque a mulherada, gente, elas são violentas, viu? Olha, não, isso daí é papo para março, no mês das mulheres. Já tá chegando. Já tá abrindo o ponto, né? O ponto. Gente, vamos falar aqui, bem pontualzinho, pra gente ajudar a turma que tá escutando. Deixa eu aproveitar e já falar o livro que eu quero sugerir também? Pode. Gente, olha só, esse livro eu ganhei dos meus filhos. Seja foda, seja inteligente. E aí entra um negócio muito interessante que eu falo o seguinte. Vocês estão aqui vendo, o pessoal que está gostando aqui, que está acompanhando com a gente, e está aprendendo uma coisa, né? Porque a gente está sempre aprendendo. Né? E aí sabe o que acontece com muita gente? Legal, acabou aqui o podcast, aí você vai para outro. Mas à noite eu tenho um outro agendado para 7 horas. 8 horas eu vou fazer um curso. Sabe o que você está fazendo? Chama-se obesidade mental.
E toda obesidade é ruim, gente. Obesidade te faz ficar lento, ficar devagar. Então começa a aprender, aprenda sim, mas coloque em prática. Aprenda, coloque em prática, deixa virar hábito, e aí você vai ser mais feliz. Você vai ter muito mais resultado. Então comece a fazer isso. E esse livro aqui, eu tive um spoiler violento dele. E olha que coisa interessante, eu ganhei dos meus filhos, com dedicatória e tudo. Quando o seu filho começa a te dar um livro, falando exatamente que é para o seu crescimento, isso quer dizer que você está no caminho certo. Exato. Porque se seu filho está vendo isso, é porque... Isso é exemplo, né, gente? Entra em ação. Eu queria pontuar aqui o que a gente pode, na prática, porque a gente está falando muito genericamente, o que a gente pode fazer, então, indicar aqui como se fosse uma receitinha para os nossos ouvintes. O que a gente pode fazer para eles né? Sobre a procrastinação? Eu acho que já passou o carnaval, agora já acabou. Porque se fosse antes, no final do ano, eu ia falar para você, vá procurar emprego, porque tem emprego sobrando antes do carnaval, porque depois todo mundo procura. Tem emprego até para o carnaval, né? Para fazer coisas do carnaval. Para o carnaval, então você já perdeu. Então tem muita coisa antes. Então ao leite derramado, já passou. Estamos em quarta-feira de cinzas. O que a gente pode fazer daqui para frente? Então, se você não sabe nem por onde começar, tá igual a Alice do País das Maravilhas, o que a gente pode fazer, Alda? Gente, isso é triste. Quem não sabe onde está, quem está perdido, qualquer caminho serve. Então, cuidado, tá? Então, cuidado. Primeira coisa é parar e pensar. O que você quer? Faça o planejamento. Tenha o seu sonho, que eu já falei aqui, e começa a planejar. E aí você vai ver o seguinte, nossa, eu estou no fundo do poço. Tem algumas coisas que são até imediatas. Não vamos ser assim, criar aqui uma utopia. Tem gente que está passando necessidade, então precisa de um emprego. Então, nesse caso, qualquer emprego serve, sendo né, remunerado certinho, não sabe, nada ilícito, emprego serve para que você emocionalmente se estabilize, né? Se fique em harmonia com você mesmo, porque as contas vão chegando, isso desestrutura qualquer pessoa, para que você possa escolher o seu caminho. Gente, olha só, e isso tem um estudo que a gente faz, que é a pirâmide de Maslow, que é o seguinte, se você está passando fome, você não vai preocupar com roupa, com cabelo, você está passando fome, é necessidade básica. Então, primeiro começa a aquecer seu estômago, porque senão você não consegue nem pensar, tá? Então, e é exatamente isso. Então, começa a trabalhar isso, começa a trabalhar o pão de cada dia, né? Assim, trabalha o pão de cada dia. E aí, quando você vai tendo conforto, aí você não pode se estagnar. Você não pode parar no tempo. Então, a primeira dica é o seguinte, entre uma coisa. Você que está com fome, procure qualquer coisa para te ajudar. Gente, nada na vida é para sempre. Isso é um ditado. Nem a gente, ninguém é para sempre. Nada é para sempre. O que a gente espera de qualquer coisa na vida, se for boa, né? Você espera que ela dure, né? Exatamente. Como diz o poeta, que seja bom enquanto dure, né? Então você espera que ela dure. Mas o que você está fazendo para aquilo durar? Relacionamento, alimentação, corpo saudável. O que você está fazendo para isso durar? Então a primeira coisa é o seguinte, pare e entende onde você está. Por mais que seu cenário não esteja bom, seja um cenário caótico, você está passando necessidade, pare e entenda isso. E aí, seja original. Tenha humildade de pedir ajuda. Gente, ninguém é uma ilha. Todo mundo, estamos aqui para viver em sociedade. E olha que coisa interessante, como isso é muito verdadeiro. Somos seres de energia, né? Energia em constante movimento. Então, quando eu estou em movimento, eu estou no ciclo da energia. Eu estou movimentando, essa energia está me ajudando. Não adianta você ficar em casa chorando. Então, se a gente for colocar aqui uma pontuação, estou com caderno e caneta na mão. É sanar as necessidades básicas. Seria a primeira coisa, as necessidades básicas. Sanar as necessidades básicas. Isso. Eu vou colocar depois nas divulgações, viu, do podcast lá. Só que é o seguinte, gente, sanar a necessidade básica pode ser você pedir ajuda a um amigo. Tá? Eu estou sem comer, eu preciso comer, eu peço ajuda a um amigo meu que vai me ajudar. Só que aquilo tem que ser um ponto. Eu não posso mês que vem pedir de novo. De novo, exatamente. Tá, gente? Então aquilo é aquele negócio. Se eu for ficar no mesmo lugar, aí não está adiantando nada. Eu tenho que estar sempre um passo à frente. E assim fica, o segundo passo seria, de repente, né, vai procurar um emprego, alguma coisa, mas nós vamos falar aqui de pessoas que podem fazer a virada de chave sozinho. Né, ser um pequeno empreendedor, porque é muito escasso, né, conseguir um emprego, às vezes 30 pessoas para uma vaga, então ele sozinho ele pode dar o jeito. Então acho que a primeira coisa é descobrir a sua habilidade, não é não? Entende também, mas entende um negócio que é o seguinte,
Você se imagina morrer de fome? Eu não. Sabe por quê? Vamos supor que deu tudo errado e eu estou passando fome. Eu pego uma vassoura ou uma enxadinha e bato na porta de alguém e falo assim, que eu posso capinar aqui o seu passeio? Eu posso organizar aqui? Você me dá um prato de comida? Gente, eu duvido que alguém vai me negar um prato de comida em função de trabalho. Eu não estou pedindo, eu estou trocando o meu trabalho. Se você pedir dessa forma, você consegue. Você concorda que dessa forma eu não vou passar fome? Só que você concorda também que tem gente que morre de fome, gente? Porque não tem essa iniciativa. Iniciativa de fazer isso. Então começa a entender. E é uma briga de ego, né? Porque também entra o ego aí, né? E esse ego é muito interessante, né? O cara aqui no Brasil, ele não tem coragem, mas ele vai nos Estados Unidos, ele faz tudo, né? Ele faz tudo lá. Ele vai lá, trabalha de todos os subempregos que precisa. Exatamente. Para trabalhar assim, para né? aceitar. Então é o seguinte, a primeira coisa é você com você mesmo. E aí entra o que você falou, Fábio, do autoconhecimento. De saber das suas habilidades. Você se conhecer. Não adianta você falar assim, eu vou fazer um mundo diferente. Não, começa com você. Mas é engraçado que eu já falei isso muito assim no grupo de mulheres. Elas falam, gente, eu não sei nem cozinhar, eu não sei fazer bolo, eu não sei fazer unha, eu não sei fazer cabelo, eu não sei nada. Eu falei, calma, gente, a vida não é só essas coisas básicas assim, não. Às vezes você tem um diferencial. Tem um diferencial ali. Às vezes é um crochê, às vezes é escutar. Fabi, olha que coisa interessante. O básico é fácil. Se a pessoa não sabe fazer nada, igual ela está te falando, pega um e vai aprender. Porque tem gente que vai fazer café queima água, né? Tem gente que é terrível, né? Então, assim, peraí, pega o básico. E se orgulhe do que você está fazendo. Exatamente. Tá? Quando você subir um degrau, comemore ele. Você lembra quando a gente era pequenininho, que a gente ganhava o presente? A gente queria, aí você não sabia a dificuldade que seus pais tiveram para te dar aquele presente de Natal. E o pior, não era nem crédito deles, era crédito do Papai Noel, né? Mó covardia ainda, né? Era o Papai Noel que levava o crédito. E você, o que você fazia quando você ganhava aquele presente? Você pulava, você ria, você agradecia, você não sei o que e tal. Hoje, você ganha o que você procura, o que você planeja, mas você Eu acho que o grande diferencial hoje para as pessoas trabalharem como autônomas e se programarem em sair da procrastinação, porque dá trabalho, mas é muito viável, é você fazer ou vender coisas em que você não precisa ter um capital inicial. Então, por exemplo, você pode montar excursões, mesmo longas ou pequenas, porque você só vai pagar tal coisa porque você vai receber. E aí tem seu lucro. Você pode revender roupa para terceiros, porque você pode revender coisas de revista e sites, que é o Shop, né? Como é que é? Eu esqueci agora. Desse Shopee, os você sites. Tem ideia, o Shopee hoje, ele tem gente ganhando muito, mas não é pouco não, gente. Muito dinheiro vendendo produtos que estão lá. Exatamente. Olha que loucura. É porque o cara conhece um monte de gente, aí ele vai, anuncia, compra aqui, não sei o que e tal. É um cara de relacionamento. Então você que conhece muita gente, mas tem dificuldade, e aí não quer engolir o orgulho, né? O orgulho tem hora que a gente tem que engolir. Gente, e além dele ter um sabor ruim, ele é cheio de aresta. Assim, na hora que você vai engolir, ele sai rasgando. O que acontece? Eu sou uma pessoa, eu acho, meus filhos falam que eu sou uma pessoa diferenciada nesse nível. Eu fui separada, eu me separei, eles eram bem jovens, né, pré-adolescente e tal. E aí a família toda tem gente com doutorado, pós-doutorado e tal. Eu tenho muita formação acadêmica, sou pedagoga e comento isso até em reunião lá, porque eu sou muito suspeita para falar, porque a primeira coisa que é pensar de uma pessoa que trabalha com educação é empurrar seu filho para essa educação formal. Então, quem está me escutando, eu estou fazendo aspas entre os dedos, quem está me vendo, o que acontece? Não é na faculdade que você vai ter os grandes empresários. E eu sempre tive uma mente bem empresária. E o que eu fiz com os meus filhos? Eles falaram, o mais velho disse assim, eu quero trabalhar com informática. Estava no auge, né? Internet, o início do Instagram. Eu falei, tá, você tem que ser o melhor. Se você não for o melhor, eu não aceito. Você quer trabalhar com isso? Quero. Aí descobriu, até em BH, uma faculdade que trabalhava com isso, e foi morar lá e estudou. E aí ele falou, sabe o que eu descobri? Ele estava tentando para a Google. Eu descobri que eu não preciso dessa faculdade para entrar para a Google. Eu preciso de tal curso. Eu falei, ele é tecnólogo? Não, ele é só curso. Eu falei, você vai largar tudo para mim, não tem problema. Mas se você largar tudo e você tem que ser o melhor. Você vai dar o seu melhor. E o meu filho hoje trabalha para a Google. Ok, não trabalha, não fez a faculdade. Ele vai escolher agora, lá dentro, o que vai ser melhor para ele.
O meu filho do meio, que eu tenho 3, ele tem com 17 anos no ensino médio, ele está com 20 agora. Ele começou com a namorada, que é a namorada dele até hoje, a vender chocolates. E ele começou a revender, porque ela tinha o dom de fazer, eles começaram a revender chocolate. E ele é igual a mim, não é vender mais ou menos chocolate. Ele começou a fazer um tanto de... Essa época que eu me lembro dele, assim, da Páscoa. Muito ovo de Páscoa diferenciado, muita caixa diferenciada, muita coisa diferente. Vendeu, acho que para a cidade inteira. Com 17 anos, ele tinha 3 mototáxis trabalhando para ele. Olha que legal. Aí ele foi se especializando. Hoje ele tem um site... de filtro, ele que faz os filtros, ele tem, já ganhou concurso. Qual que é o site? Vamos aproveitar. É o Filter. Depois vocês me acompanham aí que vocês vão ver. É meu filho e ele ganhou prêmio internacional desses filtros que ele fez, ganhou em dólar e tudo e aplicou. E hoje em dia ele mora sozinho em Sete Lagoas, com 20 anos mora sozinho, tem um apartamento dele, trabalha com gente de fora de Sete Lagoas, está aqui de boa. E ainda não escolheu a faculdade que vai fazer e ganha muito bem. O meu filho de 13 anos, com 11 para 12, que fez 13 em dezembro, ele disse assim, eu quero um Smart TV. Eu falei, é com você, meu filho, eu não tenho não. Você quer para o seu quarto? Vamos juntar, o que você quer? A história do carro. Quanto que é? Eu falei, olha, o melhor momento de comprar não é no Black Friday. Desculpe aí, comerciantes. É em janeiro. Depois que passa, né? Depois que passa, em janeiro. Vamos juntar? Vamos. Qual é a média que tá? Tá, beleza. Quanto que precisa? Ele começou a pedir para pai, para tio, para vizinho, para todo mundo. Começou a pegar coisas velhas na casa da minha mãe e na casa do pai dele em Belo Horizonte para vender. Então, era... até peças de carro velho, eu disse assim, posso vender esse farol? Posso vender não sei o quê? E eu botava na internet para ele, era tudo achando que era eu, que era adulto. Ele juntou aí R$ 1.500 e comprou uma tremenda do Smart TV para o quarto dele. Ele trabalhou quando tinha 12 anos de idade. Então, é assim, o que você quer? Corre atrás, gente. Qualquer coisa você consegue fazer, sim, mas você tem que ter foco. Agora, ele já está pensando no próximo curso, meu filho do meio está pensando no próximo, o mais velho está lá em Belo Horizonte pensando já ir para fora. Então, assim, a premiação, né? O prêmio é o agradecimento. Você percebe que você teve credibilidade, você consegue entender quais são os seus limites, porque você tem que se testar. Não. Esse é o medo das pessoas, acho que elas não se testam. E você sabe o que é interessante? Isso é interessante, que é o seguinte, esse agradecimento, quando você sabe que você fez bem feito, que você se agradece, como é que você trabalha o seu ego? Porque imagina sua mãe, que faz o almoço todo dia na sua casa. Todo dia você agradece, nossa mãe, que comida maravilhosa que você fez. Mesmo que não esteja boa. Uhum. Mas você agradece? Não. Imagina, o trabalho... Aí tem empregador que vai virar e falar assim, não, estava fazendo mais que obrigação. É verdade. Porque na hora que eu contrato um funcionário, eu viro para ele e falo o seguinte, ó, tá aqui, o nosso contrato de trabalho, você vai trabalhar tantas horas por dia para desenvolver esse trabalho e eu vou te pagar um salário X. Isso. Tá? Inclusive, gente, anota aí, tá? Pessoal que fica aí no WhatsApp no horário de trabalho, vocês estão roubando o seu patrão, tá? Porque ele te pagou para trabalhar para a empresa durante 8 horas por dia. Se você fica 1 hora no WhatsApp, você está roubando ele. Olha Exatamente. Só, hein? Então, cuidado nisso aí. Seja honesto para que o universo... E as leis estão mudando. Eu digo leis mesmo. Daqui a pouco isso daí... É o seguinte, gente. Olha só. O grande detalhe é assim. Se você não está gostando do que você está recebendo, comece a olhar o que você está enviando para o universo. O universo, ele não vai te dar nada, mas ele vai trocar com você o que você quiser. Então, comece a olhar isso, o que você está mandando para o universo. E o universo é tão pleno, tão abundante, que ele vai te mandar em dobro. Então, se você está recebendo coisa ruim, vai vir. Se você está enviando coisa ruim, vai vir em dobro para você. Vai vir, tá? E aí tem gente que fala assim, não, Aldo, mas espera aí, tem um tempão que eu só faço coisa boa e o universo me dá umas bordoadas ainda que não tá legal. Aí eu viro e falo o seguinte, isso aí é a contabilidade. Você fez coisa ruim a vida inteira, tá lá na sua conta. As coisas boas que você está fazendo agora, que o universo está te devolvendo, ele vai primeiro saldar o saldo aqui negativo. Exatamente, é igual o banco mesmo. Exatamente, então você não foi perdoado a sua dívida, não. Então você tem que saldar a sua dívida e aí a partir dali você vai começar a receber coisa boa. Então, gente, não desanime. A procrastinação, a pior coisa da procrastinação chama-se vitimismo. É quando você acha que a culpa não é sua, é dos outros. A culpa de onde você está é somente sua. Sua. Então, se você quer melhor, faça melhor. Se você quer pior,
faça pior ou continue fazendo e o que você assim, está fazendo. E quando você descobre, essa foi a primeira descoberta que eu fiz lá há 15 anos atrás. Primeiro, se perdoe, porque você era outra pessoa do que você é hoje. Você não sabia disso, né? Você não sabia disso, você deu o seu melhor, ou então você realmente fez muita coisa ruim, mas era o seu momento, você não é mais. Então, assim, a maturidade, o conhecimento, você era outra pessoa. Então, a primeira coisa, você se perdoa. Depois, tenta se conhecer. E aí, você começa a correr atrás. Então, isso é a nível de curso, concurso, trabalho, ou então uma atividade física, ou então melhorar um relacionamento. Qualquer coisa, qualquer um deles, você pode entrar nesse estigma de, primeiro, né? Se programe, se conheça, se programe, persista para poder ganhar a premiação. E uma coisa importante também, que eu acho que vale a pena lembrar, que as pessoas ficam muito frustradas, Aldrin, que eu aprendi também, é a gente programa lá o grande, igual você deu o exemplo do carro, mas comemore os pequenos. Sim, cada dinheiro que você consegue juntar, você comemora. Você está conseguindo. É cada pecinha do carro, gente. É cada pecinha do carro que você está comprando. Já comprei o farol, agora eu comprei o pneu. Então, assim, vai comemorando, porque se você está olhando para sua conta, que em vez de ter 10 mil, tem só 1.000, você vai se achar um fracassado. Não, você já juntou 1.000. Você é muito bom, você já conseguiu juntar. Tem gente que não consegue juntar nada, pelo amor de Deus. E aí, quem não consegue juntar nada também, começa a rever por que você não está juntando nada. Porque você está ganhando de manhã para gastar de tarde. Entendeu? Então começa a analisar isso aí. Gente, e um detalhe é o seguinte, que é contra o vitimismo. Depois, existe um negócio que é o seguinte, depois que você viu, não tem como desver mais. Então a Fábio está falando aqui, por exemplo, você que não sabia como fazia, se perdoe, tá tudo bem, você não sabia, mas agora você sabe. Agora o que você vai fazer com isso é o que vai te dar o seu resultado. Então se você quer resultado melhor, faça melhor, mas faça agora, né? Então, pegue aí, veja o que você quer mudar. Primeiro é o tal do conhecimento. O que você quer mudar? Porque cada um vai ser uma história, né, a contar aí. E aí se alguém falar assim, poxa, mas eu quero mudar muita coisa na minha vida. Aí entra a cereja do bolo, né, que a gente fala. O que você mudando primeiro vai melhorar todas as outras e vai conseguir te encaixar para todas as outras. Então, é você com você mesmo, é você com seu corpo, ou então é ter um trabalho, ou então é ter um reconhecimento. É a cereja do bolo. Algo você tem que mexer primeiro. Se a situação está muito perdida, tem algo que vai ter que ser primeiro. É a pirâmide de Maslow que a gente fala, né? Se você está sem comer, a primeira coisa você tem que alimentar o seu corpo. Porque o seu corpo é a sua nave, né, gente? Então, a primeira coisa é isso. E aí você vai seguindo os detalhes depois. Depois, você só vai pensar no social, no cultural, depois que você está alimentado. Senão você não vai conseguir nem prestar atenção. Gente, o grande erro é o seguinte, vai ir para os empresários agora. Tem gente que não toma café da manhã em casa porque não tem dinheiro. Então, para o empresário, faça o seguinte, gente, faça um café da manhã. Exatamente. Gente, é pão com manteiga e cafezinho. Delícia! Na hora que chegar, toma aqui. Esse cara vai trabalhar melhor para você. Entendeu? Então, põe na ponta do lápis quanto que você vai ganhar. São 10 funcionários, são 10 pães, mais uma manteiga que vai durar uma semana, mais um cafezinho, não sei o que tal. E eu posso te falar mais. Eu trabalhei numa empresa que tinha um lanche assim, só que o discurso que eu escutei lá foi bem interessante, que disse assim, olha, a gente não vai dar para que depois vocês já comecem a reclamar que quer mais coisas no café da manhã. Olha para você ver. Não é? Porque é assim mesmo. Funcionário é assim. Depois quer mais. Isso é só pão com manteiga? Já reclama. Então, é assim. Mas aqui, o lanche vai melhorando conforme vai batendo a meta. Exato. Eu adoro isso aí, o lanche vai gente. melhorando. Eu sou da turma do ganha-ganha. Tudo para durar é ganha-ganha. Aquela parceria cachorro e poste, onde o poste está lá, coitado, paradinho, o cachorro vem e faz xixi nele, essa parceria não dura. Não entendeu? Então a parceria que dura é do ganha-ganha. Exatamente. Entendeu? Então não tem que ganhar a mesma coisa que você. Mas, por exemplo, um relacionamento homem e mulher, por exemplo. O que um quer ganhar, o outro não quer. Então, assim. Não sei, isso daí seria para outro programa, né, Carlos? Na cama com o Fabi, eles pegando no meu pé aí, acima de 18 anos. Não, esse papo aí é depois. É depois. Mas deixa eu falar com você. A nível de relacionamento também, quando a gente vai descobrir, por exemplo, mulheres, que eu trabalho muito com mulher, que elas estão deprimidas e querem mudar muita coisa na vida, você realmente, é o papel do coach, você tem que conversar e fazer todos os testes para ajudar ela, porque às vezes a pessoa não consegue se descobrir sozinha. Ajudar a pessoa a descobrir lá junto,
que para ela é mais importante. Então, às vezes, para ela, o mais importante é o relacionamento. Só que para resolver o relacionamento, se a briga é por dinheiro, então ela precisa primeiro arranjar algo para ela fazer. Ela vai ocupar a cabeça, ela vai ganhar dinheiro, ela vai se cuidar com dinheiro e o relacionamento vai melhorando. Ou seja, às vezes você foca num espaço, em algo, e perde energia para poder resolver isso. É uma brincadeira boba que a gente faz, que é o seguinte: se você está com dor de cabeça, vou ensinar a técnica de tirar a dor de cabeça. Pega um martelo e dá uma martelada no dedo, com força. Acabou dor da cabeça, acabou. Vai ser dor no dedo agora, entendeu? Então, gente, isso assim funciona. Então, o que você tem que fazer? Você é uma pessoa só. Agora, nesse momento presente, você é só uma. Você só consegue fazer isso agora que você está fazendo. Inclusive no que você está pensando. Só consegue pensar uma coisa de cada vez. Você tem a velocidade de trocar de pensamento, tudo bem. Mas em cada momento você consegue fazer só uma coisa. Então, escolha o que você quer fazer primeiro. Faça primeiro o mais importante. O que vai te levar para onde você quer ir. Tá? Não adianta você fazer o que é mais prazeroso. O mais prazeroso é ficar lá no Netflix, vendo série e comendo pipoca e não sei o que tal. E aí? Beleza, tá tudo bem. E minha vida profissional? E minha vida de relacionamento? Como que tá? Será que a parceira que tá comigo, ela quer ver Netflix? Não. E aí? Então aí comece chega, a olhar isso. marido chega, tá desarrumada, ou a mulher tá trabalhando, o marido tá largado no sofá. Você falou um negócio interessante, sabe o que acontece? Tem um negócio, é o seguinte, aquele pastor Cláudio Duarte, eu acho ele uma figura, e ele faz uns negócios na brincadeira muito interessante, né? Ele falou que chegou uma fiel para ele e falou o seguinte: pastor, meu marido não me procura mais. Aí ele virou para ela e falou: mas você tá se perdendo, pelo menos, para ele procurar? Né? Porque a mulher fica em casa, gente, com todo esgandanhado, o cabelo daquele jeito, a camisa largona, porque é confortável, que tem um furo aqui, entendeu? Aquela calcinha larga que tem esquisito. O cara chega, pô, ele ama demais. Mas assim, vamos ajudar aí, né, gente? Exatamente. E o homem é a mesma coisa, tem uns caras com a barba que de longe já espeta, né? Não precisa nem encostar, entendeu? Fedendo, o cara não usa um perfume. Então, peraí, gente, vamos olhar isso aí. Relacionamento, ele é o dia a dia. Né? Então, eu não sei onde é que inventaram que intimidade de casal tem que passar por isso, gente. Eu fui criada no meio muçulmano. Intimidade mata a paixão, sabia disso, né? Eu fui criada no meio muçulmano. E aonde veio, né? Veio assim, meu aprendizado da dança do ventre, lá do estúdio. Tem uns aprendizados, todo mundo fala que é uma sociedade patriarcal, machista e tal. Tá tudo bem, é a cultura deles, mas tem coisas que não tem como negar. Primeiro, o cuidado que os homens têm com as mulheres, e no mundo ocidental não tem, tá? Eles têm um cuidado, um zelo com as mulheres que é fantástico, quem dera se fosse assim. E outro, as mulheres se cuidam para os homens, então elas usam o véu, né? Então, são muçulmanos, usam véu. E aí eu tô vendo, a minha tia, minhas primas, que eu chamo de segundo grau, e tá todo mundo lá, estava lá em São Paulo, e aí eu cresci assim. Uma vez eu reparei nisso, os homens são para chegar, elas saíam correndo para botar perfume, se maquiar de novo e trocar o véu. Eu falei, véu? Mas tanto fez um quanto o outro. Não, esse véu é que ele falou que é mais bonito. Olha só, ainda guardou a informação ainda. É o véu, não tá ali com o cabelo arrumado nem nada, mas é o véu. E essa coisa eu trouxe para minha vida. Então, assim, passei por 2 casamentos, eu acho que homem nunca me viu armada. E eu, lá em casa, vizinha chega e fala, você tá saindo? Eu falei, não, tô em casa. Ué, mas você tá arrumada? Eu falei, ué, é pra estar... Como? Eu sempre tô arrumada. E aí eu levei para a vida, gente. As mulheres muçulmanas estão sempre arrumadas. Você sabe, a roupa delas... Isso aqui é uma máxima que eu vou dar aqui agora, gente. Olha só. Você aí que está guardando aquela roupa para você usar uma ocasião especial para você usar, você sabe que essa ocasião especial pode ser o seu velório? Pode ser. Então, gente, cuidado. Cuidado. Então, use agora... Aqui, deixa eu te falar. Não, mas a minha roupa velório, especial... Deixa eles comprar uma roupa para você lá. Não, mas a minha roupa especial é muito decotada. Eu acho que eles não vão botar. Eu não... É só colocar uma flor no decote. Só colocar uma flor. Botar uma flor no decote. Então tá resolvido. Então. Gente, então é isso. Procrastinar é deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. E primeira coisa que você tem que fazer é se organizar. Então a minha dica é, por exemplo, aquela brincadeira que eu falei, mas é sério, que toda a minha vida está na tabela do Excel, para quem não sabe o que é Excel, né? É um programa no computador. É uma planilha, né? É uma planilha, tá tudo lá. Meu quarto, em frente ao meu computador, está cheio de post-it colado em ordem. O que é primordial primeiro, o que pode ir para o final da semana. Meu guarda-roupa eu abro, eu sei onde está tudo. Meus lenços, minhas bijuterias. Eu sou organizada.
vou bagunçando, não é que eu sou sistemática nem tenho toque. Eu sou bagunceira, eu vou desarrumando. Daqui a pouco eu sei os benefícios de ser organizada. Essa é a grande diferença de ter toque. Eu sei os benefícios de ser organizada. Aí eu vou lá e me organizo de novo, porque se a minha vida for organizada, ela me sobra mais tempo para mim fazer as outras coisas. Então, primeiro, a sua casa está organizada, a sua vida está organizada, senão você não consegue nem organizar dinheiro. Você está gastando, abrindo mantimento, gastando, jogando comida fora. Está tudo organizado, sua cozinha? Está tudo organizado, sua vida? Aí você vai começar a se arrumar. Aí, quando você se arruma, você vai começar a perceber quais são as suas qualidades, o que você consegue fazer. Ou vai procurar um emprego mesmo, ou vai preparar um curso. Está cheio de cursos gratuitos na internet que você, em vez de ficar vendo, né, o Netflix, tem o seu momento de ver, que é gostoso, ficar vendo bobagem na internet, mas você se programa de tal hora, eu estou fazendo esse curso gratuito. E alguns geram até certificado. Ah, mas não tem tanta relevância? Tem sim. Se você chegar num emprego, mesmo com certificado de curso público, é melhor do que aquele que não leva nada. Não, e o detalhe é o seguinte, a maioria dos empregos hoje, eles querem na prática. Então, se você fala assim, eu sei mexer com Excel, ele fala assim, faz uma planilha para mim aqui. E se você não sabe, você já perdeu ali, né? Então, é aquele negócio. Gente, e uma outra coisa interessante. A procrastinação é quando você deixa para amanhã, quando você desiste, quando você culpa alguém. Isso tudo faz parte da procrastinação. Quando você assume a sua vida como ator principal, no mínimo, tá, gente? Ator principal é mínimo. O certo é você ser diretor e ator da sua roteirista. Tudo. Mas tem gente que é coadjuvante, né? Tem gente que está na vida dele e aparece só de passagem, né? Então, exatamente. Então, assim, começa a pegar as rédeas da sua vida. E aí, gente, você vai passar por... O caminho não é bonitinho, não. Tem hora que você vai passar por caminhos que são tortuosos, que precisam de mais atenção, mas ali é para você aprender alguma coisa. Então, nada que está acontecendo com você é por acaso. Então, exatamente. Tudo que você está vivenciando, tudo que você está passando. Eu tenho no meu LinkedIn, o LinkedIn é uma ferramenta, né? É uma plataforma de relacionamento também, só que na área de trabalho, na área de negócios, né? E o meu texto lá fala o seguinte, o universo vai repetir as mesmas coisas com você até que você aprenda o que ele quer te ensinar. Exatamente, por incrível que pareça. Tem gente que fala, mas, de novo, eu tenho o dedo podre, aí eu não consigo parar emprego. Vai repetir até você aprender mesmo. A pessoa está fazendo a mesma coisa, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa para a gente encerrar, que já passou um pouquinho do nosso tempo. A gente está falando, assim, para o público em geral, a população mais simples, até os de mais conhecimento e tudo, e formação. E você que trabalha com as grandes empresas... Muda muito? Ou essa natureza humana tanto faz ter muito conhecimento ou ser mais simples? A gente depara com a procrastinação no mesmo patamar. São pessoas que têm medo, não se conhecem, são desorganizadas, são vitimizadas. Ser humano é tudo igual, gente. Tudo igual, Todo não mundo é? Tem 2 olhos, uma boca, um nariz. Tem uns que não usam, né? Tem uns que não usam. Inclusive, tem uma diferença gigante entre ouvir e escutar. Exatamente. Tá? Então é o seguinte, você já lembra quando sua mãe falou, eu tô falando as coisas com você, entra no ouvido e sai no outro. Né? Isso aí é de ouvido. Ouvido é só isso aqui, gente. É só ouvir. Agora, o escutar quer dizer que você está assimilando aquilo dentro do seu cérebro. Então comece a escutar mais as coisas do que simplesmente ouvir. Ouvir era para barulho, tá? E dependendo do barulho, você tem que escutar também, porque se eu for um barulho no carro, por exemplo, você está vendo que está faltando óleo, alguma coisa. Elas também são informativas. Então, é um problema do ser humano isso. Tá? Eles falam, tem um ditado que fala o seguinte, mares tranquilos criam marujos tranquilos. E quando esses marujos tranquilos forem para o mar revolto, eles vão ter muita dificuldade. E o mar revolto cria marujos espertos. Só que na hora que esse marujo cai no mar tranquilo, ele não vai ter dificuldade, porque ele sabe trabalhar nos 2 mares. Mas, ao mesmo tempo, ele vai se tornar tranquilo. Então, gente, o que está acontecendo? É a primeira vez que isso é cientificamente comprovado. Tá? Se você for buscar isso no Google, vocês vão ver isso em inúmeras publicações científicas, que é a primeira vez que a geração futura vai ser menor que a geração atual. Em que sentido? Em sentido de capacidade, de competência. Olha. As pessoas estão se tornando muito assim, esperando as coisas acontecer.
A ansiedade atrapalha, não sabe por que vai fazer. Exatamente. Então, um grande problema das grandes empresas também é o seguinte, quando elas formulam um planejamento, o que espera do funcionário, o que espera de um parceiro, qualquer pessoa, tem que ser, primeira coisa, gente, é clareza. Procure entender o que espera, o que você quer de você, onde você quer chegar e o que as pessoas esperam de você. Não estou falando de você viver em função do que as pessoas esperam de você, não, tá? De forma nenhuma. Tenha você o seu patamar. Mas, por exemplo, no emprego, por exemplo, chega para o seu chefe e fala assim, vem cá, eu vim aqui abrir com você. O que você quer que... O que eu não estou fazendo legal? Gente, é muito peculiar. Eu tenho um diferencial aí, nós já estamos chegando na reta final. Tem um diferencial que eu tenho noção hoje, que eu tenho um diferencial. Por exemplo, eu tenho algumas coisas que eu tenho um certo orgulho. Eu criei 3 vagas em 3 empresas diferentes que não existiam, porque eu fui lá e convenci que precisava. Ah, que legal. Eu falei, essa vaga é minha. Eu preciso... Você tem essa falha, eu preciso essa vaga, então é sua, tá? Beleza, eu criei 3 vagas em 3 empresas. E você pode ter certeza que você só manteve isso aí porque você mostrou a falha e apontou uma solução. Apontei a solução. Gente, e outra coisa. E é o pulo do gato também não dei tudo. Falei, agora passa a bola para mim. Você sabe o que é trabalho? Trabalho é o seguinte, é uma solução que você está oferecendo para alguém. Tá? A mulher que vai no cabeleireiro, ela quer uma solução de beleza para aquela apresentação que ela vai avaliar. Eu corto o cabelo, não sei o que, não adianta, eu vou fazer um cabelo lindo na minha visão, ela vai achar horroroso, ela nunca mais volta lá e vai falar mal de mim. Então eu tenho que contextualizar isso na visão dela. Então assim é também, relacionamento. Tem hora que você vê umas mulheres lindas com uns caras feios pra caramba. Aí você fala assim, mas por quê? Aquele cara é cavalheiro. Aquele cara puxa a cadeira para a mulher sentar. E as mulheres estão carentes disso também, gente. Então, o relacionamento está muito isso. As empresas estão carentes de pessoas que vão fazer o que comprometeu. Quando eu brinquei com você, que se você está usando o seu WhatsApp pessoal no serviço, você está roubando o seu patrão, isso não está combinado. Isso não foi combinado. Porque se o seu patrão virar no seu salário e tirar R$1, você vai falar assim, não, peraí, tá errado, R$1 tá errado. aqui, não aceito. Então, não é justo. Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, você que está aí, procurando a luz no fim do túnel, né? Que não está nem vendo o túnel. Tem gente que está assim, né? Tem gente que fala, não estou vendo nem o túnel, principalmente a luz. Então, começa, a primeira coisa é o seguinte, abre os olhos. Muitas vezes você está de olho fechado. Abre os olhos, vê as oportunidades à sua volta. E começa a criar um cenário diferente. Tá? Se você está no fundo do poço, gente, não é um lugar bom de estar. Mas você tem um benefício, sabe por quê? No fundo do poço, você tem um fundo para você bater o pé e subir. Então, suba com tudo, faça um planejamento, analise o que você precisa fazer, seja claro, seja honesto com você e com as pessoas que estão à sua volta. Comprometeu, gente, faça. Faça. Não deixa ninguém na mão. Tem que ser para tudo, tem que ser para tudo. Ninguém é obrigado a prometer nada, mas prometeu, cumpra. Exatamente. Gente, estamos aqui encerrando o tema procrastinação, com algumas dicas, com informações, variamos os temas, começamos lá do carnaval, contamos um pouquinho da história, falamos dos livros, vou contar para vocês como é que vai ser. Assim que terminar essa postagem, para quem está na rádio, vai lá no Instagram, FabiCash, _FabiCash. Quando ele for para o ar, você vai colocar lá, eu quero. Não precisa marcar ninguém, não precisa repostar, não precisa nada. Se você quer, você quer. A economia sustentável do seu dinheiro, aí vocês vai colocar lá que quer esse, ou então a arte da guerra, que fala sobre lideranças. E aí a gente começa a falar sobre até você liderar você mesmo, começando por você, se autoconhecendo. Então, eu quero agradecer a Aldrin Fonseca. Obrigada, viu, pelo aceitar o convite. Ele já estava lá em Belo Horizonte, voltou só para poder participar. Um grande empresário, vai estar aí num evento grande em Brasília. Se você quiser, você pode comentar e convidar, que nós temos bastante gente de Brasília aqui, até nos escutando. E, brevemente, eu vou vir falar aqui com vocês, no mês de março, sobre o lançamento das Sacerdotisas, que é um livro que está já com 15 mulheres escrevendo sobre poesias, contos, autobiografia, e vim falar sobre o lançamento para vocês. No mês de março teremos 5, aí mulheres, 5 quartas-feiras, nós vamos rechear esse podcast de assuntos. Então fiquem ligados aí que eu vou vir aqui com tudo e muita mulher empoderada, que é diferente de feminismo, desculpa, mas eu não sou, eu sou empoderada, tá?
Eu respeito demais os homens para poder brigar com eles, cada um no seu quadrado. Então, obrigado, Aldrin, muito obrigado por trazer um pouquinho da realidade das empresas, dar umas dicas aí para os nossos ouvintes sobre procrastinar. Carlos vai sair daqui já programando, né, Carlos? Aí, já deu sinal que sim. Vai mudar umas coisas lá na sua casa, tenho certeza. É mesmo. Carlos comentou mesmo, cada podcast ele sai daqui com aprendizado. Não é? Então é isso mesmo. Mas aquele negócio é porque ele está lá prestando atenção, né? Prestando atenção. Ele podia estar ali mexendo no celular dele. Exatamente. Ele está ouvindo ou está escutando? É isso aí. Ele está escutando, né? Tudo. Aldrin, despede da turma aí, te agradecer. Eu agradeço demais, adorei estar aqui. É fantástico o nível de conhecimento da Fabi. E, gente, é o seguinte, vamos estar nesse evento em Brasília lá, um evento para mulheres, tá? Cara, eu vejo o seguinte, a mulher é um ser muito superior. Eu vejo que é um ser mais perecível, né? Mulher tem útero, tem coisa que a gente não tem, então quer dizer, ela tem mais coisas para dar problema, né? Então, assim, eu Mas vejo... vive mais, tá? Olha os asilos aí. Então, assim, eu vejo que, assim, por exemplo, quando Deus foi fazer a mulher, ele mandou o homem deitar lá, e ele falou assim, peraí, vamos lá, vamos melhorar. Aí, caroço no pescoço, tira, não precisa, né? Não, liso na frente, não, põe uns airbags lá, não sei o quê. Então, Deus fez um negócio, melhorou muito pra gente. E uma das coisas que ele fez na mulher é a inteligência. Então, a mulher que usa a inteligência, ela não tem limite no relacionamento e tal. E tem, pra gente fechar aqui... A sábia. Tem um negócio que é o seguinte. O homem, ele é a força masculina da relação. Né? Ele é força... Então, preserve isso aí. Deixa o homem trocar o pneu do seu carro. Não é que você tem que ficar na mão dele, não, tá? Mas deixa ele trocar o pneu do seu carro e vai ser mulher no restante, no cuidado da família, no cuidado com os filhos e tudo isso. Tá? Exatamente. Gente, muito obrigado. Quem quiser me seguir, minhas mídias sociais é @aja com J, AJA, Aja Certo. São todos bem-vindos e espero ter ajudado um pouquinho vocês. Isso aí, ele vai compartilhar esse podcast lá e vocês aí acompanhem que mês de março todos os sites, todos os Instagrams femininos meus vão estar bombando. Lilith Dançarina, FabiCast, e tem muita história para contar sobre o Dia da Mulher no meu site de história, no meu Instagram de história, Comendadora Fabiana. Um beijo para vocês. Rádio Santana 87,9 podcast. Tchau.